Olá a todos. Como vocês já devem ter percebido, meu objetivo não é fazer vídeo bonitinho, né? Eu não edito os vídeos, eu simplesmente estou tentando gravar algumas coisas, algumas informações, para que facilite a aprendizagem de vocês, tá bom? Hoje a gente vai ver a primeira unidade do livro, tá? Referente ao conteúdo do primeiro capítulo, que é sobre o pré-modernismo. Para quem não for fazer as aulas de forma virtual, né, pode pegar o livro na escola, assim que a gente marcar a data e avisar para vocês quando vai ser essa data de entrega do livro na escola. O que é o pré-modernismo? Que movimento literário é esse? Que escola literária é essa? Alguns autores nem chamam de uma escola literária propriamente. É um movimento que está em fase de transição. Então, o modernismo, como o próprio nome aponta, né, é um período de transição no universo artístico, sendo que esse universo artístico envolve desde a produção literária até as artes em geral, principalmente entre os anos de 1902 e 1922. Houve uma produção literária que não correspondia nem às escolas do realismo, do naturalismo, do simbolismo, do parnasianismo, que eram as tendências estéticas ainda correntes na época, mas que predominaram um período que antecedeu aí em 1900, né? Dito de uma outra forma, a partir dessa imagem que está ali, né? A dança dos livros, né, dos textos, não correspondia mais às expectativas sociais das pessoas. Tá? Então, eles estavam num processo de busca de mudança, de transformação. Como eu já falei para vocês em outras ocasiões, a literatura ela sempre é construída a partir da realidade que as pessoas vivem, né? Ela não é inventada do nada. E essa produção foi chamada pré-moderna e recuperou algumas características dos movimentos artísticos da época, ao mesmo tempo em que criou, delineou aquilo que depois seria conhecido como modernismo. Assim, o que se entende por pré-modernismo é uma confluência, ou seja, é uma junção, é a unificação de diversas produções que misturam tendências literárias diferentes. Pode estar se perguntando, né, fazendo essa carinha, como assim? Não estou entendendo nada. Mas vamos lá, alguma coisa para o contexto histórico do pré-modernismo. O que estava acontecendo naquela época que causava insatisfação pessoal? Então, na virada do século XIX para o século XX, que correspondeu no Brasil uma transição do regime monárquico para o republicano. Então, vejam, é um fator político, as pessoas estão insatisfeitas com a política, ocorre uma mudança política e essa mudança política interfere no pensamento das pessoas. É o chamado período da República Velha, né? Muitas vezes também denominada República do Café com Leite, ilustrada aí na imagem, de branco Minas e de preto ilustrado São Paulo, que é o café, a política do café com leite, né? Graças à oligarquia promovida pelos grandes latifundiários dos estados de São Paulo e de Minas, que eram eles os responsáveis por decidir os rumos da política e da economia brasileira. Então, vejam, é o segundo elemento que interfere. O primeiro é o fator político e o segundo é o fator econômico. Os dois são muito fortes, tá? E estão sempre interligados. Né? E, geralmente, a economia manda na política e elas se vinculam, e vocês sabem que isso ocorre até hoje, né? Então, também eram influentes outras camadas da classe dominante, como o exército, a burguesia industrial, né, que ganhava força, especialmente em São Paulo e Rio de Janeiro, e aí o surgimento do modo de produção industrial brasileiro, né, que trouxe consigo o aumento da urbanização, ou seja, as cidades cresceram e o campo diminuiu em termos de população.
e criou novos estratos sociais, né? Como o proletariado, que são os assalariados, e o subproletariado, né? Pessoas que vivem com menos de um salário mínimo. Parece que isso acontece até hoje também, né? Além disso, com a consolidação da economia cafeeira, ou seja, o café se estabeleceu como um produto importante na cultura brasileira, diminui a cultura da produção da cana-de-açúcar do Nordeste brasileiro. Com essa alteração de produção, né, altera também o local da produção e as pessoas precisam se deslocar. Né? Quem estava no Nordeste plantando cana precisa buscar uma outra forma de vida. Um outro elemento que também ainda tinha força na época, né, que era a escravatura, que ela recém havia sido abolida, que escancarou, né, as fronteiras do país para a chegada dos imigrantes europeus e asiáticos, com vistas a substituir a mão de obra escrava nas lavouras. Então, os negros alforriados, por sua vez, eles não tiveram qualquer direito à integração cidadã. 3 séculos de escravatura naturalizaram socialmente uma condição e foram basilares para o racismo estrutural, né, que até hoje é difícil de tirar, de diminuir, né, como um dos componentes da fundação da República. Uma nova massa de desempregados e desvalidos formava-se e agravavam-se as desigualdades sociais. Então, vejam, por que vieram muitos italianos, alemães, mesmo asiáticos, em algumas cidades japonesas e tal? É porque eles vieram substituir a mão de obra que antes era escrava. Algumas características do pré-modernismo. O pré-modernismo ele não foi uma escola ou uma tendência literária que congregou produções muito distintas entre si, ou seja, as obras não eram muito diversas, muito diferentes, né? Mas também não havia uma homogeneidade entre as características das obras do período. E ainda assim, podemos citar algumas que parecem que eram uma das produções da época. Então, por exemplo, nacionalismo crítico e temático, né? Preferência pela abordagem das desigualdades sociais, colocando em evidência um Brasil miserável e marginalizado, um Brasil não oficial, que as promessas da modernização do governo republicano tentavam encobrir. Além disso, já teve início um repúdio pelas escolas literárias importantes ou importadas da Europa. Era uma busca de uma expressão artística de fato brasileira, era uma tentativa de passar para a literatura e para a arte os traços da cultura brasileira, e não mais da cultura que se importa. Uma outra característica é a renovação da linguagem literária, né? Alguns autores apontaram para a incorporação de elementos da linguagem coloquial, isso é uma linguagem mais informal, uma linguagem mais do cotidiano, né, na linguagem literária, ampliando o léxico, isso é o vocabulário, né, das obras, também para o regionalismo, ou seja, aquilo que era característica de um estado que ficava fora da literatura passou a fazer parte da literatura. As expressões populares, neologismos, que são palavras novas, né, gírias. Também houve uma certa aproximação entre a linguagem literária e a linguagem jornalística. Então, ficou muito parecido aquilo que se escrevia para se publicar em jornal, né, e a literária. Outros escritores, por sua vez, preferiam propostas diferentes, né, a poetização da linguagem científica, ou seja, uma linguagem mais elaborada, mais controlada, mas que também vinha da área das ciências e não exclusivamente das escolas literárias precedentes. Alguns nomes, né, de alguns autores do pré-modernismo que se destacaram. Então, a gente tem Euclides da Cunha, que nasce em 1866 e morre em 1909, Lima Barreto, 1881 a 1922, Monteiro Lobato, né, provavelmente vocês já ouviram falar do Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma das obras que se destacou,
de 1882 a 1948, Augusto dos Anjos, 1884 a 1914, Graça Aranha, 1868 a 1931. Esses são alguns dos nomes mais relevantes que se destacaram no período. Claro que, como todo período literário, existem outros escritores, mas que nem sempre são escolhidos ou são colocados nos livros didáticos e são considerados como protagonistas. Tá bom? Até mais, bons estudos para todos. Leiam aí depois o capítulo do livro relacionado, né? O ideal seria que todos pudessem buscar o livro na escola quando eu anunciar, tá bom? Vamos finalizar a apresentação aqui. Vamos parar a gravação. Bom dia para vocês todos.